Não, a gente não vai desistir, a gente não vai abaixar a cabeça para quem ameaça nossa soberania. A gente não vai deixar de usar o Pix é nosso, é de graça e tá do lado de todo brasileiro. A gente não vai sossegar vendo você pagar mais impostos do que os super ricos. Sim, a gente vai seguir, a gente vai sim. Bota comida na mesa com Bolsa Família e o recorde de empregos. A gente vai sim. Lutar do lado das nossas empresas que exportam e levam a força do nosso trabalho para o mundo inteiro. A gente acredita sim em um país forte e independente, um país que diz não pros privilégios e sim pra justiça social. Eu digo sim ao povo brasileiro. Governo do Brasil do lado do povo brasileiro. Ao povo brasileiro. Governo do Brasil do lado do povo brasileiro. Olá, seja bem-vindo, bem-vinda à Rede PT de Comunicação. Hoje nós entrevistamos o membro do Diretório Nacional do Partido e também coordenador do GT do Programa Político para o Congresso do PT, José Dirceu. Seja bem-vindo, José Dirceu. É um prazer ter você por aqui. Prazer é meu, Germano. Muito obrigado pelo convite. Nossa, uma alegria pra gente. Eu começo a nossa entrevista falando do lema do Congresso, né? Que é soberania, reconstrução e futuro. O que é que essas expressões que nomeiam o nosso Congresso podem dizer para esse ano que se anuncia? Nós estamos realizando o Congresso do PT, que é o 8º, no ano eleitoral. Portanto, além da tarefa de definir a tática eleitoral, analisar o momento político e definir as candidaturas e o programa de governo, nós vamos fazer uma discussão sobre o momento histórico que nós estamos vivendo, um balanço dos 46 anos do PT, e particularmente o programa do PT, né? Não o programa do governo que o presidente Lula vai defender na sua reeleição, mas pensar o futuro. Nada mais conectado com o futuro que a discussão de democracia e soberania, né? Pelo que está passando no mundo, o avanço da extrema-direita ameaça a democracia, soberania pelo que passou com o Brasil, tarifaço, a tentativa de uma intervenção nos assuntos internos do Brasil, do Supremo Tribunal Federal, do Parlamento. Então, a democracia e soberania. Nós temos um histórico e um legado de luta contra a ditadura e de consolidação da democracia no Brasil até a conquista da Constituição de 88, que é de uma importância histórica, porque a classe trabalhadora brasileira é muito jovem. Ela nasceu em 17 nas greves de São Paulo e no Rio. Em 88 ela conquistou um estado de bem-estar social, conquistou a democracia e conquistou também, consolidou um Estado nacional. O neoliberalismo, a direita, vieram desconstruindo esse Estado nacional, tentaram dar um golpe, deram um golpe na Dilma, tentaram dar um golpe no presidente Lula, houve toda a perseguição que o PT sofreu de 13 a 19, e o mundo mudou. Então, o que está colocado para nós nesse momento é definir o papel do PT nesse período histórico, é derrotar a extrema-direita, reeleger o Lula, garantir a soberania e a democracia, mas nós já governamos o Brasil 5 vezes, né? E está colocado para o Brasil agora, dadas as mudanças no mundo, aprofundar as reformas que nós chamamos de reformas estruturais, para garantir para o Brasil uma soberania não só política, não só soberania alimentar, energética, mas também financeira e tecnológica, que é necessário desconcentrar a renda no Brasil através de uma reforma tributária progressiva, fazer uma reforma política para garantir a democracia e ampliá-la, por exemplo, com voto em lista, com a fidelidade partidária, com a mudança do critério de proporcionalidade, que o Brasil é o único país onde você tem São Paulo, que teria 111 deputados, tem 70 porque é o máximo, então não respeita a proporcionalidade. Além da reforma tributária, da reforma política, certo? Avançar
aquilo que o presidente já começou, que é a Nova Indústria Brasil, o PAC é a transição energética, ou seja, consolidar um projeto de desenvolvimento nacional, que significa dobrar o PIB do Brasil em 10 anos e reduzir a pobreza do Brasil a um índice mundial. Não, o Brasil tem 1% dos brasileiros tem 1/3 da renda, nós temos quase 23% de pobreza. A riqueza que o Brasil tem, o Brasil é o 5º país do mundo em território, é o 8º em população, a 7ª economia do mundo, é um continente, a metade do PIB, do território e da população da América Latina. Então o Brasil é um país que tem as condições tecnológicas, industriais, é preciso fazer reformas que permitam que nós, nos próximos 10 anos, consigamos colocar o Brasil como um país desenvolvido, que significa um país sem a desigualdade, a pobreza e a miséria que tem hoje. E sem a debilidade que ele tem hoje, por exemplo, militar na defesa nacional, ou tecnológica, ou financeira, porque ele está exposto sem praticamente defesas ao mercado internacional. Aquilo que pode ser uma vantagem se transforma numa desvantagem para o país. Os juros altos mostram isso, o serviço da dívida de 1 trilhão, que se leva à consideração de renda, o papel que o rentismo tem no Brasil. Os desafios, além do desafio climático, ambiental, demográfico, que a população do Brasil vai parando de crescer. Então, o tempo também exige que o Brasil corra, né? Porque se nós olharmos outros países como a Indonésia, a Turquia, a Índia, eles têm um projeto de desenvolvimento nacional, eles têm uma coesão interna, uma aliança interna que leva a isso. O Brasil não. Se nós olharmos as elites brasileiras, elas estão de costas para o Brasil. Então a ideia de um programa do PT, que seria um programa com o 4º mandato do presidente Lula e 6º nosso, é essa, desse congresso do PT. O PT segue tendo um papel transformador dentro da história democrática do país. Mas essa seria, provavelmente, a última eleição do presidente Lula. Qual o papel das novas gerações dentro desse contexto do Congresso? Então nós temos que lembrar sempre que o PT foi reprimido de 13 até 19, depois tivemos a pandemia. Nós passamos anos defendendo o mandato da presidenta Dilma, Sim. nos defendendo da perseguição política e jurídica da Lava Jato, antes do mensalão. Depois tivemos o absurdo de ver o nosso presidente num processo sumário político de exceção, que depois foi anulado ser preso, mas o reelegemos e vencemos o bolsonarismo. Depois vencemos um golpe, né? E conseguimos governar o Brasil e trazer o Brasil, nesse 4º ano de governo, certo? A uma situação de estabilidade política institucional, de crescimento econômico, da renda, do emprego e também e além dos programas sociais. O desafio nosso agora é aprofundar essas mudanças. Se nós olharmos os últimos 25 anos do Brasil, a história do PT se confunde com a história do Brasil. E se olharmos, inclusive, desde 77, 78, das grandes greves operárias, né, a luta pela democracia, a classe trabalhadora passa a ser o elemento fundamental e o PT, a partir de 89, passa a ter apoio da maioria da classe trabalhadora. Por isso que elege 5 vezes, só não elegeu a 6ª porque foi impedido pela força, né, política e jurídica. Aliás, houve um golpe de Estado contra a presidenta Dilma, inclusive. Então, a história da democracia e a história recente do Brasil se confunde com o PT, mas não se confunde com o PT. O PT é um instrumento, representa interesses, projetos, sonhos da imensa maioria dos brasileiros, da classe trabalhadora. Representa a classe trabalhadora brasileira que vai tomando consciência dos seus direitos, dos seus interesses, se forma enquanto classe e dá luz, né, praticamente, né, a um partido político, né, através da liderança do presidente Lula. E o PT e o Lula são inconfundíveis, né? A história do PT está ligada à história da classe trabalhadora brasileira, recente, né, nos últimos 40 anos, e a própria figura e liderança do presidente Lula. Dentro do Congresso, agora, a gente tem falado muito da importância da participação da militância. Que recado você poderia deixar para a militância em relação a esse Congresso? Fazer um esforço ao nível de cidade, de bairro, de movimentos sociais, no parlamento, onde nós temos governos, para discutir o documento que vai ser apresentado agora de programa do PT junto com o documento
de proposta da reorganização partidária. Porque também é momento de nós, como agora nós temos condições de livremente, porque nós, como eu disse, fomos muito reprimidos, fazer disputa política, fazer disputa cultural, sabe? Reorganizar o PT e reorganizar os movimentos, as lutas sociais. Então, a participação no debate vai ser publicado entre hoje e amanhã o documento de tática, conjuntura e programa de governo e o documento de programa do PT, estatuto. Fazer o debate nos setoriais, nos movimentos sociais, no parlamento, onde nós temos governo, e dentro do PT, com a militância do PT, porque o PT ele só existe por causa dos milhões de militantes que ele tem, filiados e militantes. É muito importante, nós temos 30 dias agora, depois teremos mais 30 dias, porque o encontro é 23, 24 e 25 de abril. Então, o importante agora é contribuir para esse debate, fazer emendas, fazer propostas substitutivas, né, propostas supressivas, fazer o debate político sobre esses documentos. No fundo, nós vamos definir a tática eleitoral e o programa de governo, né, para a reeleição do presidente Lula. E vamos, de certa maneira, iniciar um processo de reforma do PT, do estatuto do PT, que é dirigido pela política, né? Então, de definir primeiro qual é o programa do PT para esse período histórico que nós estamos vivendo, essa mudança de época que nós estamos vivendo, quais são as tarefas principais que o PT tem. É a defesa da democracia, da soberania e as reformas estruturais para o Brasil retomar o caminho da sua revolução inacabada, da sua independência inacabada, e o país dar um salto e se transformar num país desenvolvido, sem pobreza, sem desigualdade, ao mesmo tempo com capacidade tecnológica, capacidade científica e, principalmente, justiça social. Zé, muito obrigada por participar aqui do nosso programa, eu agradeço. Por falar sobre o nosso congresso, essa coisa tão importante para a gente nesse momento. Eu que agradeço. E a gente está sempre de portas abertas. Muito obrigado. Precisando, estamos por aqui. Muito obrigado. Eu entrevistei José Dirceu, membro do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores e coordenador do GT, que está discutindo o programa partidário para o 8º Congresso. Fica aqui com a gente, muito obrigada pela sua audiência e continua com a gente no nosso site, nas redes sociais e até a próxima. No programa desta semana você vai saber como foi o 3º encontro de professores, estudantes e famílias atípicas. Vai se informar sobre a reunião com a SEDUC sobre o tema. E vai ver uma exposição de artistas que lidam com deficiência. Confira. Na quinta-feira, dia 16 de abril, foi realizado um encontro de pais, mães e estudantes atípicos aqui na sede central da APUESP. Na sequência, a diretoria do sindicato tem uma reunião marcada na Secretaria Estadual de Educação. O encontro reuniu dezenas de participantes que ouviram e trocaram experiências, além de debaterem propostas de organização com a comunidade escolar. Esse é o nosso 3º encontro, né? Ele já vem ocorrendo ao longo desses anos. E hoje, em especial, é um dia muito importante para a gente, que a partir do encaminhamento de encontros anteriores, inclusive sobre a idealização e o entusiasmo da nossa presidenta licenciada e deputada estadual, professora Bebel, nós apresentamos hoje para toda a comunidade um projeto piloto que será implementado no município de Matão para dizer para a população, mostrar para a sociedade e também para a Secretaria de Estado de Educação que é possível executar uma política pública de educação realmente inclusiva, que faça um melhor aproveitamento das aprendizagens, de poder ambientar esses estudantes, deixar com que os docentes possam dedicar as suas tarefas de aprendizagem. Então, mostrar que é um projeto execuível, humano e que com certeza vai poder incluir mais ainda os nossos estudantes. Nós vamos dar continuidade à nossa luta, né, por essa questão, por esse tema que a gente sabe da importância e, infelizmente, a gente sabe do desrespeito, né,
que o governador Tarcísio vem tratando a questão das crianças atípicas na escola estadual. A tarefa da educação é fazer com que todos nós compreendamos a dor e a delícia do que somos, dos diferentes, daqueles que necessitam de um Estado forte para poder atender ao próximo. Nesse caso, parabenizar o Rebel por mais uma iniciativa política que vem desde o Congresso, né, que vem amadurecendo no Congresso, quando o Congresso avançou para a realização da Secretaria para esse assunto das pessoas com deficiência e vem demonstrando frutíferos resultados, porque essa é a tarefa do sindicato. Que isso é uma questão de educação, tem que ter uma intersetorialidade com psicologia, com saúde, assistência. Isso não custa nada para o governador, porque lá na ponta nós temos esses profissionais, psicólogos, psicopedagogos, disso nós estamos falando. É preciso, isso não é luxo, é direito, tá? Então, inclusão, gente, ponha na cabecinha de vocês. Ele não é inclusão, não é um favor, é ter uma política de inclusão para as pessoas com deficiência. É um direito, e é dessa forma que nós vamos levar até forçar esse governador a assumir uma política de inclusão para os estudantes das escolas públicas do estado de São Paulo. Durante o encontro, foi apresentada a plataforma Gestai, projeto piloto de inclusão adotada na cidade de Matão, que foi acompanhado com muito interesse. A plataforma ela traz uma facilitação da inclusão dos alunos atípicos, tanto no suporte para os profissionais que estão em atendimento, quanto para os pais. Então é uma integração entre as famílias, escolas e profissionais para facilitar essa inclusão desse aluno dentro da sala de aula. Luana também deu um quadro da situação dos estudantes atípicos no estado de São Paulo. Só na escola estadual, o último censo agora de 2025, saiu 93 mil, só que já está em defasagem, então a gente já está beirando quase a 110 mil crianças. Os participantes do encontro foram recebidos pelo secretário executivo da Secretaria Estadual de Educação e saíram com a proposta de criação de um grupo de trabalho para tratar a questão. Vim com os pais atípicos, os professores atípicos, estudantes atípicos, aqui na Secretaria do Estado da Educação. Viemos em mais de 100 pessoas para tirar uma política de inclusão para o Estado de São Paulo. Central é para nós que haja redução em todas as escolas que tiverem alunos atípicos, tem a redução do número de alunos por salas de aulas. Contratação de professores especiais que trabalhem com a temática dos alunos que têm algum tipo de deficiência. Mas a gente também quer uma formação continuada com base em teorias que dão conta de desenvolver tanto a criança, ela ter um desenvolvimento cognitivo, como também aquelas que têm uma questão mais física. Vai ter um comitê de acompanhamento dessas políticas no estado de São Paulo. Foi uma excelente reunião, tanto lá na Praça da República, e aproveito para dizer que nós vamos lançar um projeto piloto lá em Matão, nas escolas municipais Matão, 450 crianças, para mostrar que é possível ter uma política de inclusão de fato para as pessoas com deficiência aqui no estado de São Paulo. Anote aí. Na próxima terça-feira, dia 28, os profissionais de educação farão assembleia na Alesp às 15 horas para pressionar os deputados contra o PL 1316. Compareça. E se a deficiência deixasse de ser vista como limite e passasse a ser entendida como potência artística? Essa é a proposta da exposição Demonstra, pela Poética Def, em cartaz no Centro Cultural Fiesp. E essa é uma exposição que ela vai trazer, para o público a visibilidade a alguns artistas que já tinham participado de uma primeira edição da Demonstra, que aconteceu alguns anos antes, de modo online, durante a pandemia, circunscrito num contexto ali português, acontece em Portugal, na época que
o curador Daniel Moraes estava ali, e o trabalho do Daniel Moraes é muito de um articulador, de fato, né, entre os seus pares, que são esses artistas, né, de variadas linguagens e variadas trajetórias, que vão se reunir, né, em torno dessa ideia de fazer uma exposição coletiva que traga realmente a visibilidade à questão da deficiência, né? Qual é a poética de artistas com deficiência. A Demonstra pela Poética DF vai reunir obras da Lua Cavalcante, do Jeff Barbato, do Guto Oca, do João Paulo Rassi, do Daniel Moraes e da Nara Rosito. E esses artistas, eles vão ter obras, né, curadas a partir das suas pesquisas poéticas. Então a gente está falando de uma exposição coletiva que trabalha e expõe e articula, enfim, amarra pensamento de artistas com trajetórias distintas e que trabalham em linguagens distintas. E todos eles são pessoas com deficiência, cada um com a sua especificidade, tanto de trajetória quanto de biografia. E aí eu acho que o que é muito interessante da gente pensar essa exposição coletiva é que a questão da deficiência, ela não é colocada como cota, ela não é colocada como uma questão acessória, como uma questão de inclusão, como muitas vezes a gente vê colocada em certas exposições, né? A gente tem ali um conjunto, uma coletiva de 30 pessoas, aí entra uma pessoa trans, entra uma pessoa com deficiência, muito nessa chave, né, de responder a uma agenda do sistema das artes de inclusão. Acho que é importante também dizer que a gente tem um material educativo que foi produzido pela Paula Monterrey e pela Cibele Lucena. Esse material está disponível online. A gente tem também recursos de acessibilidade que também a gente pode levar para a sala de aula, como audiodescrição, por exemplo, que é um conteúdo super interessante, né? Então são recursos que eles são permanentes, né? Que a gente pode aí ativar. E pensando especificamente nesse contexto escolar, essa é uma exposição que suscita muitos debates. A gente pode fazer debates sobre marcadores sociais da diferença como um todo, porque a gente tem artistas mulheres, a gente tem artistas migrantes, a gente tem artistas negros, a gente tem artistas que estão debatendo questões muito distintas, né? E realmente eu acho que a escola, enquanto instituição, ela ganha muito quando ela consegue tirar os seus alunos do espaço institucional e mostrar o mundo, né? Então acho que fica esse convite. O programa de hoje fica por aqui. No portal e nas redes sociais da APUESP você fica por dentro das novidades da educação pública paulista. Aponte o celular para o QR Code e siga as redes sociais do Educação na TV. Até a próxima semana.